Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026, com o Acorda Vascaínos, sempre bem cedinho aqui com você. Muito obrigado por você que abre todo dia a sua casa, todo dia o seu trabalho, para a gente estar aqui conversando com todos os vascaínos que nos curtem. Deixa eu dar um recado da 7KB, que entrou em campo com o canal Atenção Vascaínos para elevar o nível da diversão e da confiança. E se você quer ter vantagens, use a 7KB. Tem super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. E olha, tudo transparente, seguro, do jeito que o vascaíno merece. Mas fica atento, é só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte o celular para o QR Code que está aqui embaixo e descubra o mundo da 7KB, a bet de verdade. O Vasco vai jogar contra o Bahia amanhã em São Januário e sábado enfrenta o Volta Redonda, os dois jogos acontecendo às 9h30 da noite. O jogo de amanhã, um jogo importantíssimo para um time que em 2 jogos só conseguiu 1 ponto. Foi derrotado na estreia para o Mirassol jogando fora de casa e empatou com a Chapecoense jogando em casa. Empate nos últimos minutos. E joga no sábado contra o Volta Redonda o jogo das quartas de final, jogo único, precisa vencer, senão a decisão é nos pênaltis, para passar a semifinal do Campeonato Carioca. E mais do que jogos importantes de afirmação, são jogos que precisam mostrar ao torcedor do Vasco que a filosofia tem que mudar. E a filosofia precisa estar alterada, principalmente na consciência do técnico do Vasco, Fernando Diniz. Diniz é um bailarino do futebol, é um cara que pensa o futebol fora da caixinha, e isso é admirável. A tentativa de humanizar a relação com os atletas, a tentativa de dar espetáculos, de se preocupar com quem vai ao estádio para que goste do jogo, que goste do espetáculo, isso é fundamental. Mas, mais do que apenas espetáculo, é preciso vencer. Às vezes, você tem poucos ingredientes na cozinha para fazer um almoço para um amigo faminto ou para amigos famintos e você tem que dar seu jeito. Gostava você de fazer uma comida com cebola, alho, que você tivesse um arroz para poder fazer um arroz, um feijão para fazer um feijão, legumes para você fazer uma mesa farta, um purê de batata, ou então fazer um refogado, ou então um creme de cenoura, que você tenha proteínas, uma carne, um peixe para você gratinar, ou você grelhar, ou então empanar, enfim. Mas tem dia que você abre a geladeira e você tem um pacote de macarrão e no máximo um molho de tomate. Você precisa ter uma criatividade para montar um prato que seja satisfatório a todo mundo. E às vezes, esse prato mesmo sem grandes ingredientes, na apresentação dele, na forma como ele apresenta-se para quem vai comer à mesa, chama atenção.
O cara diz, nossa, que macarronada bonita. Mal sabe ele que só era aquilo que estava na geladeira. Então, eu acho que o resultado final, ele é sempre muito importante, independente da maneira como as coisas aconteçam. Eu tenho uma história que eu vou contar para vocês aqui que exemplifica muito isso. Eu trabalhava na Super Rádio Tupi e em 2000 o Vasco participou de um torneio João Avelange, né? Aliás, 2000 não, bem antes, 1992. O João Avelange foi 2000, foi outro João Avelange. E a final foi Vasco e Mogi Mirim. E o Vasco venceu no Rio de Janeiro o Mogi Mirim por 4-0. E foi para São Paulo para fazer o jogo de volta, podendo perder de 4 gols de diferença. E me lembro como se fosse hoje. Saímos eu e meu companheiro Luiz Carlos Silva e o operador de áudio, o querido Edinho, que Deus o tenha, para fazer o jogo, e nós fomos para Mogi. Chegamos em Mogi, e lá em Mogi, eu e o Edinho sempre tínhamos essa preocupação de ir ao estádio antes, ver como é que é a localização, a gente não conhecia, e chegamos na recepção do nosso hotel e dissemos, amigo, onde é que é o estádio que vai ter o jogo hoje aqui? E o rapaz olhou para nós e falou assim, jogo? Que jogo? Ele falou, vai ter um jogo hoje aqui do Vasco com o Mogi. E ele olhou para nós e falou assim, rapaz, acho que vocês erraram de Mogi. Aqui é Mogi das Cruzes, não é Mogi Mirim. E Mogi Mirim eram 4 horas de carro. O jogo era às 9 da noite, a gente tinha que estar às 8, abrindo a jornada em Mogi, e isso era por volta de meio-dia e meia, 1h. A gente pegou o carro, era um Fiat 147, e fizemos uma viagem debaixo de chuva, eu era o motorista, e chegamos à cidade de Mogi, já quase faltando 10 minutos para as 8, porque a gente teve que parar para comer alguma coisa, enfim, aquele estresse de não chegar, velocidade mais baixa, demoramos, sei lá, quase 6, 7 horas para chegar em Mogi. Né? Não sabia, não tinha celular, não tinha mapa, não tinha nada, a gente foi, né, na orelhada e chegamos, e quando chegamos em Mogi Mirim, eu me lembro, o operador falou, Flávio, para o carro atrás do gol, porque eu já vou entrar e vou montar lá embaixo e você já vai direto pro campo. Porque eu tinha que entrar primeiro como repórter, a abertura era do Rio. O Lula, o Luiz Carlos Silva, tinha que ir pra cabine, organizar para narrar o jogo. E fomos naquela aflição, porque às vezes, quase sempre dava problema na linha, e quando ele jampeou a linha lá e ligou os aparelhos, chamou o Rio de Janeiro, e imediatamente, faltando 5 minutos, o operador de áudio da Rádio Tupi falou assim, nossa, já estava preocupado com vocês, mas que bom que deu tudo certo. E ele não sabia da missa metade. O jogo rolou, o Vasco perdeu de 4-0, foi para os pênaltis e, salvo memória, a decisão nos pênaltis foi 23-22. Pode ter sido um pouco menos, mas não foi muito mais do que isso não. Foi um jogo em que ninguém perdia pênalti e quem decidiu o título para o Vasco foi o goleiro Caetano, que bateu o último pênalti. Então um jogo que era para acabar às 11 horas, já acabou 1h da manhã e começou 1h da tarde quando a gente saiu de Mogi das Cruzes. E por que eu estou falando isso? Porque o resultado final foi muito bom, porque nós entregamos um trabalho limpo. Na rádio ninguém sabia que a gente tinha passado por isso. Todos elogiando, pô, que transmissão bacana. E eu morto de dirigir, de tensão, o Lula morto, cansado, o Edinho morto, a gente sem comer, sem nada, no máximo bebendo água. Ninguém sabia disso. Mas nós entregamos um resultado final, independente da maneira como esse resultado final foi exposto. Então, às vezes, você entregar um resultado é mais importante de como você performa. É claro que a performance vem junto com, provavelmente, um bom resultado. Se você performa bem, você dificilmente não vai lograr êxito. Então, eu acho que o Vasco entra num momento em que o Fernando Diniz, que me parece pensar um pouquinho diferente, ele quer colocar os times do Vasco, seja no Brasileiro, seja no Carioca, titulares. E o elenco está sendo formado pelo excelente Admar Lopes, pelo bom trabalho da direção do Vasco. E ele não está com muito tempo. Hoje tem a apresentação do Spinelli e do Cuiabano. Acho que dificilmente não vão para o jogo amanhã e tá certo. Tem que jogar, entrosar, tá junto. A temporada começou ao contrário, o Campeonato Brasileiro começou agora, sabe? Então não tem muito para onde correr. Então, essa filosofia da pressão, porque há uma pressão. A direção, por mais relação que ela tenha com o Fernando Diniz, ela sabe que ela é cobrada por resultados. Não dá para um técnico do Vasco, em 20 jogos, ter 5 vitórias apenas. E outra coisa, o Vasco está em débito, e isso eu falei antes da abertura do campeonato.
Carioca quando o Vasco colocou o time titular contra o Maricá. Que se colocou ali, que foi uma imposição da Nike, mas internamente o que me passaram é de que foi um papo do tipo, olha, a gente tá em débito com o torcedor, a gente precisa dar um título a esse torcedor, cara. O Vasco precisa ser campeão de alguma coisa. O Vasco não é campeão de nada. Nada, absolutamente nada há 26 anos, pô. Pra não dizer que não ganhou nada, a gente ganhou ali o segundo turno do Campeonato Carioca de 2017. Porra, o Vasco da Gama, o gigantesco Vasco da Gama não é campeão de nada. Sabe o que é nada? E aí teve na boca pra ganhar a Copa do Brasil, jogando no Rio, com sua torcida, não perdeu em São Paulo, era pau a pau e perde a final pro Corinthians. Porra, cara, é muita frustração. É a perda de um título que daria uma nova cara, um novo prisma. E acho que esse grupo precisa carregar isso com ele. E acho que o técnico Fernando Diniz precisa carregar isso com ele. Sim, vocês estão em débito com o torcedor do Vasco, até porque abriram mão no Campeonato Brasileiro e foi claro que fizeram isso para se poupar para as finais. Quase o Vasco caiu, quase. A gente ainda passou por esse sufoco e vocês não ganharam a Copa do Brasil. Então vocês estão em débito, a conta de vocês está vermelhaça. E é duro dizer isso aqui, mas assim é o futebol e desculpa, assim é o Vasco. Não dá pra gente achar que em condições normais de temperatura e pressão tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Pode ficar melhor. Pode estar melhor. Fernando Diniz não pode passar sempre com a imagem de que não, os jogadores estão chegando, ele vai precisar dar trabalho. Não, ele precisa fazer logo. O Vasco não pode esperar. O Vasco urge em todas as ações, em todos os momentos. O presidente Pedrinho não tomou uma atitude corajosa ao brigar na justiça e tirar a 777? Ou você acha que ele fez isso assim... 5 anos. Não. Uma coisa que foi amadurecendo e resolveu. Tem que resolver. Tem certas situações na vida que você estanca ou então vai sangrar até a morte. Você precisa resolver e acho que ele tomou uma medida que foi assertiva, como outras que são assertivas. É você ter na mesa a possibilidade de contratar um jogador brigando com o Boca e virar para alguém interno e dizer assim, cara, a gente precisa trazer esse jogador, a gente precisa contratar esse jogador, vamos brigar por ele? Vamos botar mais um dinheiro, ó, dá ao empresário, dá um percentual ao jogador, convence os caras. Olha, não foram pro Boca, vieram pro Vasco. Então, todas essas situações são decisórias. E o grupo do Vasco precisa ter isso na cabeça, senão a gente precisa ganhar o Campeonato Carioca. A gente não pode jogar contra o Flamengo de novo uma final e ter 32 chances pro cara e a gente chutar uma vez no gol. A gente precisa mostrar serviço, a gente precisa mostrar trabalho. A gente precisa ganhar. E acho que essa mudança passa pelo que está se pensando internamente. E eu acho que ligou o clique. Espero eu não estar enganado. Deu o clique e muito em cima da pressão da torcida, da pressão da imprensa, sim, porque o Fernando Diniz mostrou claramente domingo estar incomodado com isso. E que fique, Diniz. Não dá para a imprensa, não dá para a torcida passar a mão dizendo que está tudo bem, que a coisa vai... Claro, tem aqueles que acreditam, aqueles que têm paciência, que eu queria muito conhecê-los. Mas o torcedor do Vasco, ele é impaciente. O torcedor do Vasco é um torcedor ávido por boas notícias. Então eu acho que todas essas situações precisam ser passadas, precisam ser tocadas. Não dá para achar que o Vasco é um clube normal, não é. Não é um clube normal, é um clube que vive sob pressão há 26 anos. Dá para entender, vou repetir de novo, o Vasco não ganhou um título em 26 anos. Copa do Brasil. Não rola, ganhou a Copa do Brasil em 2011. Vamos lá, 26 a gente só tem a Copa do Brasil em 2011, o Carioca de 15 e 16 e um turno. E aí, cara, como é que faz? 26 anos com 3 títulos. Para ser mais, vamos dizer que há 26 anos a gente não ganha nada. 3 títulos. Vamos colocar a Taça Rio de 2017, 4 títulos. O Vasco não ganha um Campeonato Carioca há 10 anos. Então quem tá dentro do Vasco, me desculpe, me perdoe. Esse papo a gente teve em 2020, 2021, 2022, 2023 e que só vai cessar quando alguém chegar lá dentro e resolver. E acho que é um momento crucial, cara. Porque hoje o Vasco está organizado, hoje o Vasco contrata, hoje o Vasco tem um departamento de futebol ativo, hoje o Vasco tem uma estrutura de trabalho, o treinador prestigiado, o treinador que é querido pela direção do Vasco. Gente, o diretor executivo contratando, a gente tem finanças organizadas, tem uma RJ em curso, que o Vasco conseguiu uma aprovação histórica de mais de 90% para dívidas que estavam aí gigantescas e de anos e anos. E como é que faz?
Não vai dar resultado? Não, amigo, tem que dar resultado. É a mesma coisa, é eu chegar na transmissão da Rádio Tupi naquele dia do Vasco e Mojimirim e ratear. A direção da rádio vai me cobrar. Pô, mas vem cá, tu não tá legal. Pô, mas eu viajei horas, amigo. É você que tá no barco hoje. Faz direito, que senão tu vai rodar. E é isso aí, cara. A vida é assim. Não dá pra gente ficar enganando. E o torcedor do Vasco tá cansado de ser enganado. Então eu acho que nesse momento, esse clique que eu espero que tenha sido dado, e que é um clique respaldado, porque tem um elenco, hoje está se montando um time legal, né? Tá tendo aí um reserva e um titular. Acho que a gente precisa começar a cobrar. Poupar pra quê? Ah, mas vai estourar os caras. Bota os reservas. Ah, o Coutinho machucou, bota o Rojas. Ah, o Brenner não aguentou, bota o Spinelli. Ah, o Nuno não bota o Inestrosa. Ah, o Piton, Cuiabano. Pô, o Cuesta, Saldívia. O Paulo Henrique, Puma. Então eu acho que hoje dá pra gente fazer isso. E acho que diante dessas circunstâncias, é um lema muito do Fluminense, mas eu acho que a gente tem que usar, é vencer ou vencer, cara. É o lema do ex-presidente do Fluminense, Francisco Horta, com quem eu tive o prazer de trabalhar na Rádio Tupi. Um cara espetacular. É vencer ou vencer, não tem pra onde correr. O Vasco precisa ganhar um título. É simples assim. E pra ganhar um título, tem que jogar com o que tem de melhor. Contra o Volta Redonda, contra o Bahia, contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra o Flamengo, contra o Cuiabá, contra o Arapiraca, contra qualquer um. Tem que, nesse momento, é um jogo pra conquistar o título, pra buscar uma condição melhor? Vambora. Vamos jogar. E assim tem que ser. Então tem que jogar amanhã contra o Bahia pra acabar com esse início de campeonato vergonhoso. Jogou contra o Mirassol, teve lá as oportunidades de ganhar, fez um gol e perdeu o jogo entregando, uma vergonha. A gente podia ter ganho o jogo. E o jogo contra a Chapecoense entregou, porque a gente teve 6 mil chances e acabou não decidindo. E no final o goleiro do Vasco, que é grande, acabou falhando. E o Brenner, que estreava, não conseguiu fazer um gol em 5 oportunidades. Então, a gente precisa ganhar do Bahia, porque é um recado que a gente vai dar contra um ótimo adversário, um adversário de muita qualidade, que já estreou ganhando o Corinthians em São Paulo. Você vê o tamanho do time que a gente vai pegar. Estruturado, com o Grupo City, com um treinador que está há 2 anos lá, 23, 24, 25, aliás, 3 anos praticamente, o Rogério Ceni. Trabalho longevo, os caras conhecem ele. E sábado contra o Volta Redonda não tem argumento, tem que ganhar do Volta Redonda, atropelar o Volta Redonda e passar para as semifinais, pra gente poder ter algum tipo de expectativa. Tá bom? Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Eu volto logo mais no Avenews. Grande abraço, às 5 da tarde tem também o Tabela. Tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!